Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Laura Encima, estou cursando o 6º período de agronomia e hoje trago para vocês este vídeo com exemplos de aplicações envolvendo o potencial total da água no sistema solo, planta, atmosfera. Bom, o potencial total da água pode ser calculado por esta equação, que é a soma dos diferentes potenciais, mas para determiná-lo no solo, na planta ou na atmosfera, alguns componentes são mais ou menos importantes. Vamos dar uma revisada nesses componentes. Então, primeiro, o potencial total da água no solo. No caso do solo saturado, temos que o potencial gravitacional e o potencial de pressão são importantes, porque o solo, por ele estar saturado, então ele depende do valor da carga hidráulica que atua sobre o solo. Já o potencial matricial e osmótico não são considerados, pois o solo está imerso em água, então não há membrana por cima impermeável e a salinidade do solo tende a se homogeneizar. Então, a equação do solo saturado, temos aqui, é a soma do potencial de pressão e o potencial gravitacional. Já em solo não saturado, não tem o potencial de pressão, pois não tem uma carga hidráulica, e nem o potencial osmótico, pelo mesmo motivo do solo saturado. E por o solo estar seco, o potencial matricial é considerado. Então, a equação do solo não saturado é a soma do potencial matricial com o gravitacional. Já para o potencial total da água na planta, a contribuição dos componentes depende da parte da planta a ser considerada. Então, o potencial gravitacional é desconsiderado em todos eles, pois o nível de referência pode ser elevado ao mesmo nível do objeto que se está analisando. Então, para a água no vacúolo e em tecidos tenros, como a folha, são importantes os componentes do potencial osmótico, devido às membranas serem impermeáveis, e o potencial de pressão, que aparece devido à pressão positiva que as paredes celulares exercem sobre o suco celular quando a célula está túrgida. Então, para a água no vacúolo e para tecidos tenros, o potencial da água é a soma do potencial de pressão com o potencial osmótico. Em tecido vegetal fibroso, lenhoso ou aglomerado, da planta, que são a madeira, fibras do lenho, as sementes, o potencial de pressão ele não é considerado porque o tecido está seco, então não tem uma carga d'água atuando sobre ele. E o potencial, então, nesse caso, o potencial matricial e osmótico que são considerados. Então, ali para tecidos vegetais, o potencial é calculado pelo potencial matricial mais o potencial osmótico. Na atmosfera, tem-se que o potencial matricial e o osmótico não são considerados por se tratar do vapor, então está ali dissolvido no ar. Então, o potencial da água na atmosfera é igual ao potencial de pressão, que é o único componente considerado. E daí temos a passagem da água do solo para a planta. Em solo inundados, que é o caso do arroz, os potenciais gravitacionais e de pressão estão presentes e o potencial osmótico aparece devido às membranas semipermeáveis que tem na planta. Então, temos ali a equação de solo para solo inundados, da passagem da água do solo para a planta, que é a soma do gravitacional, potencial e o osmótico. E em solo aerado, o potencial osmótico aparece devido também às membranas semi-impermeáveis da planta, e o potencial de pressão não aparece porque não tem o solo está seco e não tem a carga d'água sobre ele. Bom, então vamos para exemplos de sistemas envolvendo água em equilíbrio. A água ela está em equilíbrio quando o potencial total é o mesmo em todos os pontos de um sistema. Então, aqui nesse primeiro exemplo, temos um recipiente cheio de água, sem nenhuma vazão. Então, a água está parada, ela está em equilíbrio. Então, o potencial deve ser o mesmo em qualquer um desses 3 pontos.
Bom, primeiro tendo o ponto A como referência gravitacional. O potencial no ponto A, temos o potencial de pressão e o potencial gravitacional igual a zero, porque não temos nenhuma carga sobre o ponto A e ele está em cima do ponto de referência. Já no ponto B, temos que o potencial de pressão é igual a 5, porque temos uma carga de 5 centímetros coluna d'água em cima do ponto B. Mas como ele está abaixo do ponto de referência, então o potencial gravitacional é igual a menos 5. Totalizando, então, zero também. Já no ponto C, temos uma coluna de 10 centímetros, né, uma carga de 10 centímetros, e como ele está 10 centímetros abaixo do ponto referencial, o potencial gravitacional é menos 10, também totalizando 0 centímetros coluna d'água. Agora, se tomamos o plano de referência gravitacional em C, no ponto A, o potencial de pressão é 0, porque não tem nenhuma carga d'água em cima dele. E o potencial gravitacional é 10, só que positivo, porque ele está 10 acima do ponto de referência, totalizando 10. No ponto B, o potencial de pressão é 5, o gravitacional também é 5, também totalizando 10. E no ponto C, o potencial de pressão é 10, porque tem 10 centímetros de carga d'água em cima dele, e 0 no potencial gravitacional, porque ele está exatamente em cima do ponto de referência, totalizando também 10, ou seja, todos os pontos têm o mesmo potencial, comprovando que a água está em equilíbrio. Agora, considerando 5 centímetros de solo no fundo do recipiente, qual será a distribuição dos potenciais no ponto A, B e C? Bom, o solo está submerso dentro do recipiente, logo todos os poros estão cheios de água, não há interface da água com o ar e não há fenômenos de capilaridade. Então, o potencial osmótico e o matricial também são zero. Já o potencial de pressão e o potencial gravitacional dos pontos A, B e C são exatamente iguais aos do exemplo anterior, em que a água tem equilíbrio, né? É o caso dos solos inundados, né? Da cultura do arroz. Agora, se a gente fizer um furo no ponto C, a gente sabe que essa água não vai mais ficar em equilíbrio, porque ela irá, né, sair por esse orifício. Mas isso se explica também por causa do potencial. Se a gente fizer os mesmos cálculos que a gente fez anteriormente, a gente sabe, considerando o ponto C como referencial gravitacional, a gente descobre que o potencial no ponto A é 10 centímetros coluna d'água e o potencial em C é igual a zero. Então, como o potencial no ponto A é maior que o potencial no ponto C, a água se movimentará do ponto A para o ponto C. Agora, no tecido vegetal nas células, considerando o potencial de pressão de 5 atm, que é o turgor celular, e o potencial osmótico, que é menos 7 atm, que é a concentração salina do vacúolo da célula, o potencial nessa célula seria a soma dos dois, que seria essa conta simples, que daria menos 2 atm. E se a gente jogar esse tecido vegetal em um recipiente contendo água em equilíbrio, né? O que iria acontecer? Então, o potencial no copo, ele pode ser considerado, pode ser igual a 0 ou 10 centímetros coluna d'água, né? Dependendo da referência. Então, vamos considerar o menor, igual o potencial no recipiente igual a 0. O potencial no recipiente ainda é maior do que o encontrado no tecido, que a gente tinha encontrado que era menos 2 atm, né? Esse menos 2 atm também pode ser lido como menos 2.000 centímetros coluna d'água. Então, a água penetrará no tecido, procurando um potencial menor. Como as células possuem membranas semipermeáveis, a água entra e os sais não vão sair da célula. Então, aumento do turgor celular e a diminuição da concentração salina. Após certo tempo, ocorre um equilíbrio entre a célula e a água no copo. Então, resultando no potencial da célula sendo igual ao potencial do copo, que é igual a 0.
Então, portanto, a água sempre vai do menos negativo para o mais negativo. Para culturas em pleno desenvolvimento, em condições ótimas, sem deficiência de água, o potencial da água no solo pode variar de menos 0,1 a menos 1 atm. Na planta, nas mesmas condições, o potencial varia de menos 5 a menos 40 atm. Na atmosfera, entre menos 100 a menos 1000 atm. E esses valores explicam o motivo pelo qual a água movimenta-se normalmente do solo para a planta e da planta para a atmosfera. E é isso, espero ter ajudado e até mais.